E nós agora temos o prazer de conversar diretamente de Los Angeles com um time de vitoriosos. Walter Salles, Fernanda Torres, Selton Mello, parabéns, bem-vindos aqui ao Jornal Nacional. Carolina Cimente, bem-vinda também. Antes de passar a bola para você, eu tenho uma primeira pergunta. Walter, você contou que está envolvido nesse projeto há 7 anos, mas nós aqui de longe acompanhamos a jornada de vocês nesses últimos 6 meses, uma energia que contagiou o Brasil, o mundo todo. O que deu esse impulso ao filme? O que levou tanta gente aos cinemas em diferentes países nessa reta final? Boa noite, feliz de estar aqui. Primeiro, acho que a história extraordinária de Eunice Paiva, uma mulher que sozinha enfrenta uma ditadura militar e reage a um ato de violência extremo, inventando novas formas de resistência. Ou seja, uma mulher que mostra um caminho para um dia de hoje, ilumina uma possibilidade para a gente resistir hoje. Eu acho que esse foi a porta de entrada. Mas nada teria acontecido sem que esse filme fosse elevado pelas pessoas que estão aqui ao meu lado, a Fernanda, o Selton e Dona Fernanda Montenegro. Eu acho que elas levaram o filme para um nível que nos forçou a todos a sermos melhores do que a gente poderia ser. Então, o filme é um pouco o resultado disso e também o resultado de como ele foi abraçado por 5 milhões de brasileiros. Isso acabou repercutindo no mundo inteiro, então o público brasileiro é coautor desse filme também. Bom, incrível estar aqui com vocês, parabéns. Fernando, eu queria fazer uma pergunta a você, porque o Walter, no palco ontem, enalteceu a sua atuação e também a da sua mãe, e é impossível não pensar em Fernanda Montenegro falando nesse filme, que é um filme que trata de amor, que trata de família, né? Então eu queria saber se vocês conversaram e como foi a reação dela. A reação da mamãe... A gente tem que pensar que esse é um filme sobre transmissão de uma experiência. A minha mãe é da mesma geração da Eunice Paiva. São 2 mulheres que viveram um período muito terrível no Brasil, no mundo, que é a Guerra Fria. E elas criaram filhos que depois foram capazes de escrever livros, de atuar. Eu gosto de pensar que esse filme foi feito por 2 crianças, que eram o Marcelo Rubens Paiva e o Walter, que estavam naquela casa e que sofreram por tabela uma violência de Estado e que, décadas depois, criaram algo para que nunca aquela história fosse esquecida. Então, eu me sinto assim também com relação à mamãe. Eu acho que, de certa forma, eu levo o legado da minha mãe adiante. E fico pensando nas crianças que estão vivas hoje, que filmes eles farão daqui a 50 anos sobre a nossa resistência hoje ao autoritarismo, aos movimentos antidemocráticos, à anticultura. Então, eu acho que é um filme sobre transmissão e sobre resistência ao longo do tempo. E, Selton, lá atrás, quando vocês começaram a filmar, vocês já tinham a noção da abrangência, do alcance que esse filme teria? Não. Na verdade, nunca. Eu acho que a gente nunca tem. Mas a gente tinha uma base muito bela, que é o livro do Marcelo. Assim, o livro do Marcelo é extraordinário. E o Valtinho, ele viveu naquela casa, né, como a Nanda estava dizendo. Então, ele tinha um olhar sobre aquela família muito pessoal. Então a gente confiava muito nesse olhar sensível do Valtinho, de como ele conduz o cinema dele. E a gente sabia que daria um filme lindo contando essa história. E nós fomos uma família, vivemos como uma família de fato ali durante um período grande. E isso foi fundamental. Foi a minha parte também nesse filme, né? Foi a parte solar, literalmente, do filme. Então, assim, foi lindo, foi uma experiência maravilhosa. Eu acho que isso transcendeu, pulou da tela e toca o coração das pessoas, porque é uma história de família, no final das contas. E para vocês três,
Vocês estão aqui no Jornal Nacional ao vivo, enquanto o Brasil está celebrando esse Oscar de vocês. Como é que fica o coração nessa hora? É uma mistura de um monte de coisa, é bonito de ver. Porque é o nosso cinema, né, Valtinho? É muita coisa. É a cultura brasileira, né? A música brasileira, Literatura. a literatura brasileira, a partir do livro extraordinário do Marcelo, e que, de alguma forma, acabam se misturando com a cultura que está sendo feita agora no Carnaval brasileiro, essa cultura popular, potente, né? E tudo isso, uma coisa só. Quando a gente saiu e viu as imagens da rua, a gente ficou completamente apaixonado por isso. E emoção à flor da pele. E eu acho também que esse trabalho, a gente está há 6 meses lançando esse filme, porque não era um filme que tinha um grande budget de lançamento. O que a gente fez durante esse período foi mostrar esse filme, conversar, e eu acho que, eu me senti, pelo menos, acho que todos nós, como representantes do Brasil no mundo. E acho que esse filme apresenta ao mundo o melhor que o Brasil tem, que é uma afetividade, um calor humano, um estar no mundo. O Gil postou uma coisa linda sobre... E a geração dele tem muito isso, como o Brasil, como uma potência de mostrar ao mundo uma outra forma de estar no mundo. E eu me senti assim, foi crescendo essa coisa de que a gente era um representante do país da gente, e acho que o Brasil retornou isso, é muito emocionante. Gente, só para a gente encerrar muito rapidamente, é uma pergunta que muita gente quer saber. O que vocês vão fazer nos próximos dias? Dormir. Dormir, claro. Eu tô de óculos escuros porque eu tô com vergonha do meu olho. São 2 boas, a gente tá igual a maratonista do fim daquela Olimpíada, chegando assim, feliz da vida, mas eu vou dormir, né? Descansar. Selton, Walter, Fernanda, muito obrigada, parabéns. Ana Luísa. Descanso mais que merecido de todos envolvidos com o filme Ainda Estou Aqui. Obrigada, gente. Boa noite. Parabéns a todos, parabéns. Memória de Dona Eurice Paiva.